Em menos de 9 meses, a Prefeitura de Ribeirão aprovou a reforma administrativa, cortou cargos políticos e aumentou o número de secretarias. Especialistas apontam que o resultado precisa vir agora, nos serviços públicos e na economia. Depois de 2 votações na Câmara, o governo Ricardo Silva aprovou e sancionou 3 novas leis que compõem a chamada reforma administrativa. Logo no primeiro ano da gestão, a Prefeitura se viu pressionada pela sentença do Tribunal de Justiça, que declarou mais de 440 cargos de livre nomeação inconstitucionais. São comissionados, funções de confiança e atividades gratificadas, ou seja, servidores que são escolhidos particularmente pelo prefeito em exercício. Ribeirão não vai reduzir todos eles, mas extinguiu com essa aprovação 98. Toda reforma administrativa é bem-vinda desde que devidamente planejada com antecedência, né? A reforma pressupõe uma economia de gasto público com o pessoal. Especificamente nesse caso, nós estamos vendo aí da eliminação de 90 e poucos cargos comissionados, tá? Só que a gente entende que esse cargo comissionado, pelo que foi divulgado, eles atuavam na linha de frente, atividades operacionais, e esse era um grande problema. O que preocupa, na medida em que eu estou extraindo esse pessoal da atividade operacional, vai haver um buraco, um esvaziamento. Quem vai desempenhar essas funções? Com os projetos aprovados, a Prefeitura também criou 3 novas secretarias municipais: a de Cidadania e Pessoas com Deficiência, a de Governo Digital e a de Comunicação. A que custo? Nós estamos falando num momento de esforço, de empenho, de redução de custos. 3 novas secretarias são importantes? Não sei, precisaria analisar com mais critério, mas com certeza as secretarias vão absorver mais custo e despesas de pessoal. Talvez alguns comissionados vão ser alocados nessas novas secretarias aí que estão sendo criadas. Mas essa ampliação de base, essa proliferação de secretarias me preocupa um pouco, né? A gente está num momento de seriedade, de tentar concentrar e reduzir o que existe, tá? Eu tenho dúvidas se o custo dessas novas secretarias não vão absorver a economia feita com a dispensa desses comissionados. O ponto mais delicado da reforma fica por conta dos cargos que popularmente são conhecidos como políticos. A grande maioria deles não exige concurso público e a Justiça entendeu que, no caso de Ribeirão Preto, eram ocupados por pessoas que não tinham funções claras que respeitassem a lei. Ribeirão Preto ainda tem um número grande de comissionados. A grande questão é não o comissionado em si, desde que se observe o que a Constituição Federal estabelece, exclusivamente para direção, chefia e assessoramento. A grande questão é que muitos comissionados, né, muitos cargos em comissão, são criados como aparato burocrático e para se colocar pessoas ligadas aos partidos aí que estão na direção, seja de prefeito, seja de vereadores. Para os especialistas, o maior desafio do governo não é a reforma administrativa em si, mas o que vai ser feito a partir dela. Enxugar o número de cargos ou mudar o nome deles precisa refletir especialmente em 2 pontos: uma economia para os cofres públicos mantidos pela população e não perder a qualidade dos serviços prestados a esses mesmos pagadores de impostos. A arrecadação em muitos municípios realmente tem caído muito e, de fato, o momento é de se buscar cortes, mas cortes inteligentes, né, no sentido de se proporcionar a eficiência, maior eficiência na atuação dos municípios. Hoje, diversos cargos, né, já não existem razão de ser, principalmente com o avanço da informática, da inteligência artificial e outras questões aí diárias que podem trazer economia ao município. E na busca pela eficiência dos serviços, o consultor econômico sentiu falta de uma sinalização da Prefeitura de que a cidade vai utilizar das novas tecnologias para se atualizar. Hoje, o mercado corporativo, claro, ele busca incessantemente os benefícios da inteligência artificial para dentro de si. Não se trata de substituir o trabalho humano, mas simplesmente realizar através das atividades operacionais básicas, simples, né, que a máquina pode fazer, e eu não preciso ter um grupo de pessoas para fazê-lo. Deixa o ser humano trabalhar na parte da inteligência do modelo, na parte que exige realmente criatividade, sensibilidade.
esse tipo de coisa. E é uma surpresa também, apesar de ter uma secretaria mais próxima de ciência aí que nós vimos, tá? Que ela não esteja olhando de uma maneira holística para a prefeitura, para a implantação de um modelo mais avançado de inteligência artificial. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe no canal digital da Clube Ricardo Valadão, ele que é especialista em gestão pública. Valadão, seja bem-vindo ao Jornal da Clube. A reforma administrativa de Ribeirão Preto nasceu então de uma ordem judicial, mas também é uma necessidade econômica da cidade. Boa tarde. Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, esses projetos eles nasceram de uma ação de inconstitucionalidade, mas também ela visa a regularização daqueles cargos que estavam irregulares. Como a gente viu aí, foram mais de 440 apontados e houve uma supressão de 98 cargos. Então, ela busca esse equilíbrio entre aquilo que foi apontado na ação direta e aquilo que foi colocado como projeto de regularização pela prefeitura. Então, ela não é somente pela inconstitucionalidade, ela também visa a economicidade e a eficiência. Então, tinha que sim ser feito esse projeto, esse estudo, para ver qual é o caminho que Ribeirão Preto ia tomar a partir das ações que foram colocadas ali para serem tomadas. Mas esse também não é um tema nada simples. Então, como a gente pode traduzi-lo ou explicá-lo para o cidadão da melhor forma possível? Isso mesmo, Ximenes, nós precisamos adotar, a Prefeitura de Ribeirão Preto precisa adotar uma linha de comunicação transparente, clara, com os canais de ouvidoria, para que os serviços que foram imediatamente impactados pela redução de pessoas que estavam à frente desses cargos, ela possa comunicar e ser eficiente e os impactos sociais e econômicos possam ser sentidos de maneira tranquila. Então, há um esforço agora da administração em acalmar o anseio da sociedade, falando, comunicando, mostrando os canais que são abertos, como os cidadãos podem procurar o seu serviço de maneira que não afete a continuidade deles. E na reportagem falou-se sobre o emprego da inteligência artificial na gestão da prefeitura. Isso já é uma realidade? Ximene, isso é uma realidade no mundo, não é mais uma realidade somente para instituições privadas. O uso da inteligência artificial, ela é necessária. Porém, vamos fazer um parênteses aqui. Nós precisamos criar dentro de Ribeirão Preto o sandbox regulatório, que é até estudo de caso que eu defendia na USP, que é o ambiente controlado para você testar essas soluções. Nós não podemos chegar na administração pública e usar qualquer ferramenta de inteligência artificial, porque quem usa hoje inteligência artificial sabe muito bem que ela pode alucinar, ela pode ir por um caminho que não é real, ela pode criar uma lei que não existe, uma diretriz que ela não é baseada nos dados que existe dentro da cidade de Ribeirão Preto. Então, o uso de inteligência artificial é uma realidade? Sim. É possível usar na administração pública? Sim, também. Porém, há de se existir um marco regulatório de como você deve usar. Então, a secretaria que foi criada hoje de inovação e tecnologia, ela precisa abordar essas situações, esses casos, e regulamentar para que seja utilizado de maneira eficiente, que gere economicidade. Porque substituição de tarefas por inteligência artificial, ela também exige pessoas qualificadas que estão por trás da inteligência. A inteligência ela não trabalha sozinha, então precisa ter um corpo técnico por trás, subsidiando ela de dados e informações corretos. Então aí há o esforço da secretaria que foi criada nessa situação, nesse caminho, para poder disponibilizar para os cidadãos os serviços que ele pode ser utilizado dessas maneiras em diversas plataformas. Ricardo Valadão, especialista em gestão pública, agradeço muito a sua participação aqui conosco. Muito obrigado, Ximene. Uma boa tarde. Até a próxima. Obrigada.